Olá, meus corações! Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Estamos entrando ao vivo hoje. Vamos ver se está tudo certo. Vocês estão me ouvindo na live de hoje? Olá, gente! Olá, Geralda! Olá, Santana! Jaque, Yolanda, Cleise. Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem não está acostumado, deixa eu contar um pouquinho para vocês como é que acontece nossa live de segunda. Todo domingo eu abro para vocês fazerem perguntas e quando vocês fazem as perguntas, aí segunda-feira, 7h30 da noite, eu venho aqui e respondo as dúvidas de vocês. Então, tá ouvindo? Tá ótimo, obrigada. Então, assim, eu tava alguns dias sem vir, algumas semanas sem vir por causa das viagens e tal. Não deu pra ouvir, mas agora, a partir de agora, a gente vai voltar à programação normal. Então, toda segunda-feira, coloca aí na sua agendinha que a gente vai ter um encontro nosso. Você vai ver que é super divertido, é gostoso. Oi, Rafa! Eu vi que a Rafa passou por aí. Tem gente que já é carteirinha carimbada. E aí, a ideia é o seguinte. Hoje vocês podem me fazer as perguntas. Então, eu separo esse espaço para eu poder responder as dúvidas de vocês. Porque o que acontece? Às vezes vocês me mandam um direct e acontece uma coisa que eu acho que não é muito legal. Que às vezes vocês me mandam um direct imenso. Aí o que acontece? Acontece que eu não consigo responder todo mundo. Então eu abro o domingo para você me fazer uma pergunta e aí eu respondo segundo a minha perspectiva e a gente vai pensando juntas, tá? Que a ideia aqui no IG é sempre a gente pensar juntas. Olá, Jéssica! Então vamos pensar juntas, vamos começar aqui com perguntas. Se você quiser durante a live fazer pergunta para mim, clica aqui nesse ponto de interrogação e faz a sua pergunta. Por que é importante você clicar aqui? Que é certeza que eu vou ver, tá? Porque quando você escreve aqui assim, às vezes eu perco e não consigo ver. Então vamos falar sobre casamento, vamos falar aqui sobre os coraçõezinhos de vocês. Quem sabe eu vou poder ajudar um pouco você mais hoje. Bem, vou lá, vamos aqui para as perguntas. Olha, eu vi que tem umas perguntas, gente, que acontece. Tem algumas perguntas que não são sobre casamento. Essas perguntas que não são exclusivamente sobre casamento eu não vou responder. E eu vou contar pra vocês por quê. Acontece o seguinte, que anteriormente eu respondia todas as perguntas sobre relacionamento. Só que eu fui vendo que às vezes deixava as pessoas um pouco confusas. Que, Renata fala de tudo de relacionamento. Na verdade, sim, eu tenho um bom conhecimento para falar sobre tudo de relacionamento. Só que aqui no Instagram eu quero focar só em casamento. Ou seja, em pessoas que estão em casamento e estão querendo melhorar o casamento, melhorar a relação conjugal para continuar casada. Então, eu tô focando nesse tipo de público. Se eu falo sobre tudo de relacionamento, acaba que algumas pessoas que poderiam ser ajudadas acabam não sendo ajudadas por mim. Então, vamos focar aqui. Se você tem alguma dúvida sobre casamento, pode mandar ela para mim, tá bom? Eu vi aqui que tem uma pergunta que ela não é sobre exatamente casamento, mas daqui a pouquinho eu vou responder ela mesmo assim. E no caso de quem está separada também, Joyce, também, eu posso responder coisas de quem está separada. Porque talvez você está separada, mas você quer voltar, então assim, sim, o tema aqui é mais casamento, tá bom, Joyce? Vamos lá. Como abordar a insatisfação da falta de sexo de uma maneira saudável? Gente, quem aí enfrenta essa dificuldade? De às vezes tá na relação, tá ali no casamento e aí tem uma falta de sexo. Eu sei que às vezes a gente acredita o seguinte, que só a mulher que tem problema em relação ao sexo, homem é super liberado, homem você encosta e, nossa, ele acende, né? Quem nunca viu ou escutou mais ou menos assim uma crença de que os homens são muito fogosos. E na verdade, o que eu tenho recebido muito de perguntas está envolvendo a falta do desejo sexual masculino. O que nos faz um alerta de que realmente o homem, ele também pode ter problemas sexuais, tanto quanto a mulher, não é porque é homem que nasceu sem problema, não. Ele pode sim ter problemas sexuais, pode ter problemas hormonais e pode ser também, gente, que a própria desconexão do casal cause a falta ali de libido, a falta de vontade sexual. Uma outra coisa também que eu tenho visto bastante é que muitos homens estão com a energia baixa.
Então, se eles estão com energia baixa, energia de vida mesmo, sabe? Como é que eles vão ter energia para o sexo? Acaba que eles não têm. E aí, muitas vezes as companheiras sentem ofendidas, porque a gente vem numa crença disso, né? Que encosta no homem, o homem acende o desejo. E aí, quando o homem não tem, quando o marido não tem esse desejo, acaba que muitas mulheres começam a se sentir ofendidas, do tipo assim, nossa, ele não tem desejo por mim, ele não tá me querendo, ou ele tá com mulher fora do relacionamento. E nem sempre é verdade, eu quero trazer essa outra ótica pra vocês, tá? Pode ser que o seu companheiro esteja passando por ou um estresse emocional que tá diminuindo o libido, pode ser que ele esteja realmente com uma mudança hormonal e precisa ser investigado, mas para todos os casos, né, para esses dois casos, ele precisa sim ir no médico, fazer ali um check-up para ver se está tudo certinho, tá bom? E também a gente tem um outro fator que faz com que essa desconexão na hora do sexo aconteça. Eu acredito assim, gente, que o sexo ele é só tipo, vamos colocar como um termômetro da relação. Quando a relação começa a ficar desgastada, começa a ficar meio ruinzinha, você pode ter certeza que isso vai impactar na hora do sexo também. Mas a seguidora perguntou o seguinte: Renata, como é que eu falo sobre isso sem ser indelicada? Então, como é que eu falo sobre a falta de sexo sem ser indelicada? Então, eu quero contar assim pra vocês a primeira coisa, é o seguinte. Você tem que estar muito tranquila. Se você pega naquele dia que você tá na veia, sabe? De tipo assim, você tá se sentindo rejeitada, tá se sentindo assim, meio pra baixo, autoestima baixa, não é o melhor dia pra você conversar sobre relação sexual com seu marido, tá bom? Você tem que estar naquele... não é um dia perfeito, porque, né? Ai, gente, a gente não pode esperar também tudo ser perfeito. Mas você tem que estar, assim, entendendo que esse problema da vida sexual de vocês é um problema de vocês e não significa que seja um problema só seu ou um problema só dele. Então, primeiro, olha por essa perspectiva. Se você vai em uma outra veia, tipo assim, ele não me deseja, você já tá aí ali na veia da acusadora, de que já vai chegar dando voadora no companheiro. E essa não é a intenção, né, gente? Então, a primeira coisa, você tem que estar bem equilibrada, bem centrada e entender, olha, qual que é o objetivo dessa conversa? O objetivo é que a gente ajuste a nossa vida sexual. Então, esse é o objetivo, e não atacar ou exigir nada de ninguém, tá bom? Então, a primeira coisa, eu acho que tem muito a ver com a postura com que você fala. Às vezes eu falo muito isso pra vocês, gente, não importa, não é o que a gente fala, é muitas vezes como a gente fala. Então tenha claro qual que é o objetivo da conversa. Então o objetivo é sim esclarecer sobre a vida sexual de vocês, ajustar algumas coisas. Deixa ele falar um pouquinho, pergunta pra ele se ele percebe o problema, porque às vezes a gente vê que existe uma falta de sexo, mas às vezes o companheiro não percebe que existe um problema, ele não percebe que existe algo que não tá satisfatório. Então, primeiro traz para ele a consciência do problema. Então, vamos lá. Eu tenho o objetivo muito claro que eu quero ajustar aqui a nossa vida sexual. Segundo ponto importante, eu vou trazer para ele a consciência do problema, porque talvez ele não esteja claro que existe um problema. Então, como é que eu trago, Renata, essa consciência do problema? Perguntar para ele, olha, você tem percebido como é que anda a nossa vida sexual? Quantas vezes a gente tem feito, com qual qualidade a gente tem feito? Então, o que você tem achado disso? E aí você pergunta para ele e você conta um pouquinho da sua perspectiva, do que você tá sentindo, do que você tá percebendo. Então, olha, gente, tem que ter muito cuidado, porque quando a gente às vezes está ferida, né? E a parte sexual é uma coisa que às vezes fere muito, e a gente tende a ferir o outro, a gente vai criar um outro problema, em vez de dar a solução. Então, a gente leva isso para vocês. Quando vocês querem resolver uma coisa, não arruma outro problema, resolve aquilo que está acontecendo, uma coisa de cada vez. Se você for também falar sobre a falta de sexo e depois abrir o livro da verdade do relacionamento e sair arrancando folha e jogando na cara do companheiro um monte de frustração que você tem, vocês vão só arrumar uma briga imensa. Então, uma coisa de cada vez. Eu acho que a melhor dica assim, que eu posso dar para vocês é assim, a postura. Entenda que, às vezes, a falta de sexo não tem a ver com falta de desejo, mas talvez um outro problema que está acontecendo ali na relação, tá bom? Ok, gente? Eu não vi se vocês fizeram mais perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, clica aqui nesse ponto de interrogação e faz a pergunta de vocês, tá?
Vocês acham que faz sentido isso que eu tô falando? Tem mais alguém, às vezes vocês não querem falar, mas assim, tem mais alguém que passa também por essa dificuldade, às vezes, na vida sexual? Eu acho que é muito importante que a gente fale da vida sexual, sim, que ela é um fator primordial, assim, pro casamento. Eu costumo dizer que o que diferencia um amigo de um marido é o sexo. Aí se não tem sexo, então eu tô ali com um amigo e não com o marido, né? Então vocês podem ficar à vontade para ir falando, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Ó, essa pergunta é em relação de namoro. Eu não costumo responder perguntas sobre namoro, tá, gente? Só que essa pergunta de namoro acaba que ela tá muito ligada à vida também de um casal, né, casado. Então eu vou acabar respondendo, provavelmente vai servir para quem tá em namoro também, mas só que eu vou pegar mais a pegada ali do casamento, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A Joyce disse assim, tudo a ver com o que passei no meu casamento, foi a vida sexual. Joyce, a vida sexual impacta muito mesmo. Mas vamos lá. Vou pra casa do meu namorado e ele só fica no celular. O que fazer? Fico chateada. Vamos trazer a pegada ali do casamento, tá bom? Gente, imagina que vocês chegam em casa toda feliz, toda assim, né? Cheia de amor pra dar, beijos, abraços. E aí o camarada fica na porcaria do celular. Dá vontade de matar. Eu sei, gente, dá vontade de matar. Você acha o quê? Que a gente não tem essas questões aqui em casa também? A gente tem e a gente logo ajusta isso também. Porque que acontece? As informações estão muito ali na mão. Quem é da época do Mirk, da internet de escada? Antes, a gente tinha que esperar até meia-noite para discar, né? Para ir lá, não pagar tarifa. Eu sei que vocês são dessa época. E aí a gente entrava lá no Mirk, ficava conversando. Então tinha um horário que a gente usava a internet. Hoje, com essa facilidade toda que tá tendo, o celular tá sempre na mão mesmo, com jogos, com WhatsApp, com redes sociais, com um monte de coisa. O que eu acho muito bom, inclusive, né? Mas para tudo na vida, uma ponderação. E aqui, de novo, o que acontece? Acontece que, em vez da gente ir resolver o problema, há muitas mulheres, se não todas, ficam o quê? Exigindo. Então, em vez de contar de uma maneira saudável, de uma maneira limpa, o que ela tá sentindo, ela já chega querendo dar uma voadora no celular do companheiro, né? Não, mas porque ou esse celular ou eu, que não sei o que tem, e fica criticando. Geralmente é essa atitude que elas têm. Uma outra atitude que eu já vi as mulheres fazerem também é tipo assim, fingir que nada está acontecendo. Elas fazem um bico desse tamanho aqui e espera que o marido identifique que ele fez alguma coisa errada. Quem aí viu aquelas minhas batição de porta que eu fiz outro dia aqui para ilustrar? Exatamente aquilo. Mas vocês já entenderam que medir forças com o celular ou criticar o celular realmente não vai trazer efeito. Porque, colega, se for para competir com uma rede, a gente tá assim, anos-luz ali para trás. Então, como é que a gente pode fazer? É como eu usualmente faço aqui em casa. Criar algumas regras. E criar regras não é você impor regras, mas é vocês combinarem algumas regras. Do tipo assim, fulano, deixa eu te contar. Tem uma coisa que anda me incomodando pra caramba, que é esse danado desse celular. Eu sei, é bom mesmo. Eu mesma viro e mexo, tô no celular e tal. Mas assim, eu tô vendo que às vezes eu me sinto meio de escanteio. E pode ser que às vezes até eu mesma te deixe de escanteio. Então eu queria propor da gente pensar em uma regra juntos pra usar o celular. Então pode ser, por exemplo, o seguinte, quando eu chegar em casa, aí ninguém mexe no celular. E aí dali, sei lá, 15 minutos pode usar o celular? Pode ser uma regra. Qual a regra que eu faço aqui em casa com meu marido? A gente já vou para vocês acompanharem. A gente primeiro fez uma regra que era assim, a partir das 9 horas não usava o celular. Ela funcionou por um tempo, mas depois ela parou de funcionar. Por quê? Sempre tinha uma coisa mega importante para fazer no celular que ou tinha que falar com a família que caía naquela exceção que a gente tinha colocado. Então, qual foi a nova regra que a gente acabou criando naturalmente? Quando os dois estão juntos na cama, é o horário que não pode ter nenhuma tecnologia, nem um computador, nem um celular. Então a gente começou a fazer meio que intuitivamente assim. Então, em vez de ser uma hora, é uma ação. Então, assim, um comportamento. Quando os dois estão juntos na cama, é a hora que ele não pode usar o celular.
Então, eu acredito assim, que se vocês conseguirem, como adultos, definir algumas regras, eu tenho certeza que vocês vão conseguir superar isso. Mesmo porque, gente, a tecnologia, ela tá pra ser ao nosso favor, né? E não para coordenar a nossa vida. E quanto, assim, a gente não colocar limites, igual a gente faz com criança, sabe? A gente vai e nem vê. Então, assim, não adianta você ficar de um lado chateada, ele do outro lado chateado, e vocês não comunicarem. Gente, falando em comunicação, não tem coisa assim que eu vejo que é mais problemática numa relação do que a falta de comunicação. Às vezes você se sente de uma maneira, mas você não verbaliza. E você acha que o outro vai lá adivinhar? Ah, porque eu fiz um bico muito bico, bati a porta, mas Renata foi a porta que balançou o prédio. Não adianta. A gente tem que ser sincera. Uma coisa que eu aprendi é que quanto mais sincero a gente é com a gente e mais a gente consegue colocar isso pra fora, né? Verbalizar isso com respeito, mais saudável e natural fica o nosso relacionamento. Então, se tá te incomodando o celular, crie estratégia, crie regras, mas não você cria da sua cabeça e impõe. Criem juntos. E talvez você me diga assim, Renata, mas ele nunca vai aceitar uma regra que eu colocar. E com certeza não vai aceitar. Como você também não aceitaria uma regra que ele colocasse. Então, pensa assim no momento que vocês podem estar ali, conversar honestamente, transparente, de uma maneira transparente sobre esse quesito. E olha, relacionamento sempre, se tem um lugar, gente, que vai ter problema é relação. Relação é assim, uma máquina de problemas, né, não? Então assim, você sempre vai ter uma oportunidade de resolver um problema. E eu acho que quanto mais adulta você for, quanto mais centrada você for, maior sua chance de resolver o problema. Gente, é pequenininho, é só o uso do celular, não faz isso um wall do borogodó, não. Olha para isso, chama seu companheiro para responsabilidade, chama ele para pensar junto. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver isso, tá? Ó, tem algumas coisas aqui. A Jéssica disse, oi Jéssica, saudade de você. Na hora da refeição também é uma boa hora de usar a regra de não usar celular. Jéssica, excelente, viu? Sim, na hora da refeição é um bom momento de não usar o celular. Eu, Renata, tá? Pessoa física aqui, me irrita completamente barulho de manhã, sabe? Televisão, WhatsApp, sei lá. Essas tecnologias de manhã é uma coisa que eu não gosto. Então, eu costumo dizer, olha, na hora de comer, que é a hora que a gente come mais junto, é no café da manhã aqui. E aí fica legal. A gente põe essa regra. Eu e meu marido não namoramos mais. Sinto muita falta disso. Jô, sobre namorar, provavelmente a questão sexual ela só está sendo um reflexo de algumas mágoas que vocês estão guardando. E como vocês estão guardando essas mágoas, acaba que fica ali, sabe, um elefante branco entre vocês na cama, né? Então começa a pensar que tipo de mágoa tá crescendo nessa relação, para você resolver essas mágoas. Não adianta a gente fingir que não está acontecendo. Não adianta a gente tentar passar por cima. Não adianta dar de ombros e falar, com o tempo isso resolve, porque não resolve. Em um mundo adulto, numa vida adulta, a gente tem que ir lá, arregaçar as mangas e resolver. A gente tem que encarar aquilo. Não tem ninguém, gente, para encarar por você, não. Você tem que ir lá e encarar. Uma vez eu tinha uma cliente que ela falava assim comigo, Renata, ótimo, mas só eu que tenho que encarar as coisas, só eu que tenho que propor. E ela ficava muito fula da vida. E um dia eu falei com ela, porque tá incomodando você. Então sim, você tem que assumir a responsabilidade sobre isso e propor a transformação. Eu sei, gente, era muito mais fácil quando a gente era criança, não? Um monte de gente resolvia por nós e tal, mas também a gente não tinha autonomia. Então esse é o preço da autonomia. Vamos ver mais, temos mais perguntas aqui. Gostaria sobre namoro, pode ajudar? Eu vou responder você. Olha, sobre namoro, eu não tô respondendo mais por causa disso, porque eu tô focada mesmo em casamento, tá bom? Mas se tiver uma pergunta, que essa pergunta cabe no namoro, mas também cabe no casamento, pode ser que eu responda a sua pergunta. Ok, corações? Deixa eu ver o que mais. Meu marido passa mais de 20 dias sem falar comigo. Eu não sei o que dizer sobre isso. Vamos pensar aqui, gente.
um marido que fica 20 dias sem falar com você, significa que você também fica 20 dias sem falar com ele. Você está esperando o que exatamente? Ele dá o aval de vocês conversarem? Porque assim, 20 dias sem falar, gente, igual uma outra cliente, uma outra seguidora escreveu, nós ficamos 3 meses sem relação sexual, um casal super jovem. Não é normal, tá? Então, assim, pera, vocês estão com um problema e eu não sei onde vocês estão colocando a solução dele. É no tempo? Uma vez eu escrevi um texto sobre isso. Gente, tempo não cura absolutamente nada. Nunca vai curar. Então, não é assim, deixa passar os dias. Gente, 20 dias sem falar, isso daí não vai ter uma rachadura, não. Vai ter, despedaçar a relação. O que vocês estão esperando? Esperem que alguém vá e faça por vocês? Então, se ele tá 20 dias sem falar, significa que você também tá 20 dias sem falar. Claro que assim, pode ser que naquele momento você não queira falar com seu marido. Pode ser que naquele momento ele não queira falar com você, porque aconteceu alguma coisa que estressou ele, que estressou você, mas é aquele momento. Tipo assim, no outro dia vocês conversam sobre assunto, não é passa-se anos, aí a gente vai conversar sobre aquilo. Tá esperando o que exatamente? Tá esperando esfriar mesmo esse casamento, vocês se divorciarem? Porque se for, é esse caminho mesmo. Respeita esses anos de silêncio dele e vamos ver o que dá. Gente, a gente tem que assumir responsabilidade, sempre. A gente tem que assumir responsabilidade sobre o nosso casamento também. Então, tem um limite de eu respeitar o tempo do outro. 20 dias, respeitando o quê? Exatamente. E no momento que você tá, abre aspas, respeitando, você tá desrespeitando o quê? Porque eu acho muito sério isso. Eu acho que é deixar pra lá e deixar pra lá não resolve. Boa noite, Renato. Boa noite, Fátima. Não é mesmo, gente? Deixa eu ver aqui mais. Tem muitas coisas que sinto falta no sexo, mas não consigo falar. Isso tá me distanciando dele. Gente, distancia real. Real, 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 real. Bem, você tá sentindo falta de algumas coisas no sexo. Deixa eu entender. Vamos pensar aqui juntas. Você tá sentindo falta de umas coisas que ele fazia e não faz mais? Ou é umas coisas que, assim, ele nunca fez e você teve experiência com outras pessoas? O fato é o seguinte, que na cama a gente vai contar para o nosso companheiro o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, se eu sempre tô ali mais passiva, só ele que conduz, só ele que faz, e eu não conto pro meu companheiro aquilo que eu gosto, não instigo algumas coisas assim, super bacana, acaba que eu fico mais passiva na vida sexual. Então eu convido vocês a quebrarem um pouquinho esses paradigmas, que afinal de contas, gente, sabe, o sexo é pra dar prazer pros dois, não é só pra um. Então tá tudo certo mesmo. Você precisa conhecer um pouco mais seu corpo, você precisa dialogar. Eu penso assim, sexo é como se fosse, na psicologia a gente tem uma expressão que é criança livre. É como se fosse, eu sou criança livre ali naquele momento. Então é um momento de diversão, um momento de descontração, é um momento prazeroso. Se tá uma coisa robótica, então isso talvez não seja muito sexo, talvez seja obrigação. Traz um pouquinho mais de alegria, pesquisa coisas, sabe? Propõe. Gente, companheiro não adivinha, nem na cama e nem em problemas ali outros, né? Então a gente tem que contar. E se eu não tenho liberdade de conversar com meu companheiro sobre sexo, que é uma coisa que é íntima de nós dois, então pera aí lá, eu tô tendo liberdade com ele? Será que eu realmente tô tendo liberdade com esse companheiro? Então abre um leque aí imenso da gente pensar, da gente discutir, tá bom? Mas assim, começa a pensar a sua proposta diante da vida sexual de vocês. O que você tá fazendo, como você tá contando pra ele aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Tá? Tá uma saudade das lives. Eu também tava morrendo de saudade. E o marido que gosta de sair sem a família, esposa e filha. Vanderlene. Olha, eu acho que tem que ter o tempo mesmo do indivíduo. Tipo, hoje, vocês viram? Vocês viram no Stories? Hoje, a louca correndo na chuva, cantando. Gente, se alguém me filmasse, ia falar assim, menina do céu, essa daí bebeu antes, às 6 horas da manhã. Eu tava lá feliz, correndo, dançando e cantando.
Mas eu acho que esse tempo é importante, foi um tempo meu comigo. Só que assim, se você me conta assim, Renata, meu marido todas as vezes gosta de sair sozinho, nunca gosta de sair com a gente, aí eu já acho estranho. Porque assim, se a ideia seria constituir uma família, isso significa a família na rotina, a família na hora de lazer também. E não só, sabe, de tipo assim, né, da lavoura, né? Labora, sei lá, enfim, aquele momento que eu sempre esqueço as palavras em português. Então, assim, eu acho que tá desalinhado. Provavelmente foi uma cultura que você foi aceitando ao longo dos anos e chegou nesse nível que tá hoje. Mas, Renata, tá bom, eu estou casada há um tempão e realmente sempre foi assim. Ele saía sozinho, eu deixava, eu ficava cuidando mais dos filhos. Mas, poxa, porque foi um tempo, vai ser pra sempre? Não, não precisa ser para sempre, mas entenda que agora é instalar um novo processo, uma nova crença nessa família, ela vai ser um processo, né? Vai ter que levar um tempo. Então começa a fazer propor algumas atividades com vocês três. E se ele não topar, saia você e sua filha, que seja, mas sempre convide ele para participar. Até que chega um momento que ele vai acabar provavelmente cedendo e vindo junto. E aí vocês podem então começar a pensar, a projetar momentos só de vocês, da família, tá bom? Deixa eu ver. Meu esposo parece que não faz muita questão de fazer carinho e quer ganhar, será o que tem de errado? Seu esposo parece que não faz muita questão de fazer carinho, mas ele quer receber, né? O que tem de errado? Nada de errado. Olha os gatos, por exemplo. Os gatos são os felinos, que eles chegam e amam cosquinhas, né, na barriguinha, mas muitos não gostam de fazer carinho. Eu acho que eu estou julgando os gatos. Não, eu gosto de gato, tá? Eu gosto, amo gato. Mas o fato é o seguinte, nada de errado em ele querer carinho. Nada de errado dele achar bom, sabe, um aconchego com você, um abraço seu, um beijo seu, um cafuné seu. Nada de errado. Ele tá certíssimo, inclusive. Mas talvez o que precisa ajustar aí seja você pedir mais. Você já pensou que você pode pedir carinho? Que você já pode virar pro seu marido e falar assim, fulano, coração meu, eu tava querendo muito um abraço, você pode me dar? Eu tava querendo um beijo, você pode me dar? Porque, gente, às vezes a gente fica muito esperando que o outro intuitivamente faça um gesto carinhoso. Quando, na verdade, se eu pedisse, ia ser tão mais fácil. Ah, Renata, mas eu morro de medo porque eu posso pedir um abraço, posso pedir um beijo e ele dizer não. Ele pode dizer não, mas aí você pode também não desistir. Você respeita aquele momento, no outro dia você pede novamente. Vai chegar uma hora que provavelmente ele vai te dar. E também, gente, depende do horário, né? Daqueles, a pessoa tá lá no vaso e eu tô querendo ali um abraço. Também não, né? Nossa senhora, credo, sai de mim essa imagem. Ai, meu Deus, essa imagem ficou gravada agora na minha cabeça. Então assim, vê o time, né, de pedir, mas peça o carinho que você deseja, peça o carinho que você quer receber. Você pode pedir sim, gente. Meu Deus, casamento não é um jogo de adivinhação, é um jogo de ação, na verdade, não seria jogo, né? É um movimento de ação. Então pede aquilo que você quer, aquilo que você tanto deseja, pede, não fica acanhada não, tá? Você pode pedir sim. Deixa eu ver que eu tenho uma aqui, ó. Sempre que vou conversar com meu marido, ele vem com 7 pedras e só sabe magoar. Nossas conversas sempre acabam com brigas, imaturo demais. O que fazer? Primeiro, eu perguntaria para você sempre? É sempre mesmo? É todas as vezes esse marido é assim, tão horroroso, todas as vezes ele é tão grosso, tão estúpido, todos os dias ele é assim? Porque se for, colega, o que você está fazendo com ele? Mas a chance é que nem sempre ele é assim. Mas tem momentos que ele é assim, né? E nos momentos que ele for assim, você coloca limites. Você coloca-se, né? Diz o que você permite e aquilo que você não permite. Eu me lembro de uma cliente uma vez, eu estava explicando para ela sobre, às vezes, a gente agir como uma criança, né? E o marido dela, muitas vezes, agia como uma criança, assim, sabe? Muito, como eu posso dizer,
É uma criança birrenta. Gente, ele dava cada birra, era o ó do Borogodó. Aí um dia ela disse que tava, essa minha cliente era até de São Paulo, ela tava caminhando no parque, e aí ele começou com as birras dele lá, né? Aí ela olhou assim bem pra ele e falou assim, eu não vou conversar com você enquanto você estiver nesse comportamento de criança. E foi embora na frente correndo. Menina, não deu 2 segundos, o homem tava lá pianinho atrás dela. Então, às vezes, tudo que falta é a gente falar assim, olha, nesses termos, desse jeito, não vai rolar aqui conversa não. Ou você se acalma ou a gente não vai conversar agora. E pronto. Aí a pessoa tem que se acalmar, né? A pessoa tem que dar um bastinho ali. E isso funciona super, tá, gente? Boa noite, corações. Vamos lá, temos mais perguntas. Quem quiser fazer pergunta, clica aqui nesse pontinho de interrogação e faz a pergunta aí, tá bom? Errei, estou fazendo de tudo para reverter a situação. Já tem 5 anos que luto pelo perdão do meu marido. Tá, vamos lá. Errar. Eu acho, gente, que a gente vai errar muito no casamento. Muito, muito mesmo. E que às vezes a gente erra de um jeito que magoa muito o outro. E quando a gente magoa muito o outro, a gente meio que é o seguinte... Ou a pessoa vai perdoar, eu não gosto dessa palavra, depois a gente fala sobre isso, mas ou a pessoa vai encarar que tipo assim, tá tudo bem, você errou como humana, mas eu quero continuar com você e tá tudo certo. Ou a pessoa não, abre aspas, perdoa e segue-se rumos diferentes. O que você tá me contando é que você tá rastejando, se humilhando, para que ele perdoe você. Você só errou. Você não tem que ficar se humilhando. Quando a gente erra, a gente reconhece o nosso erro. A gente conta para o outro que a gente errou. A gente diz, eu reconheço, eu errei. Isso daqui é um fato. Eu não vou te fazer de bobo, não. Eu errei nisso e nisso daqui que aconteceu. E deixa eu te contar, a minha proposta é que a gente continue juntos e que eu mude isso daqui que eu errei. Você topa vir junto ou não? Se ele falar que topa, é daqui pra frente. Se ele falar que topa, mas pra ficar te infernizando a vida, então ele não topou. Então você tem que voltar e conversar. Olha, eu já reconheci meu erro, eu já fiz movimentos de mudança, mas você ainda tá me lembrando desse erro. Enquanto você quiser que eu fique refém desse erro que eu cometi, aí isso daqui não vai ser mais um casamento, vai ser uma prisão. Então, às vezes a gente... Oi, sumida. Oi, Carla, adorei. Então, assim, a gente tem que colocar que, olha, tem um limite também. Você não vai ficar rastejando por causa de um erro. Ah, Renata, você não tá entendendo, foi um erro muito grave, eu traí, sei lá, eu tô pondo um erro aqui, tá? Mesmo erros graves. Ou a pessoa que tá junto com você quer continuar com você ou não quer. Agora, assim, querer continuar para te torturar, é melhor que não exista mais esse relacionamento. Então, a gente tem que sim se colocar, mas nunca se humilhar. Eu acho que reconhecer o erro é muito válido, oferecer uma reparação é válido também, tá? O que eu posso fazer para reparar esse erro que eu cometi, mas nada de humilhação, gente. Não vale a pena. O relacionamento fica muito minguado, o relacionamento fica muito, sabe, de dependência. E não é isso que eu quero aqui com as minhas seguidoras. Quem me segue não é para ter um relacionamento de dependência, não. É para ter um relacionamento saudável, um relacionamento sólido. Gente, vocês viram, né, a piada aqui da Carla? Oi, sumida. A Renata chega assim, como se nada tivesse acontecido. 3 semanas depois, ou 4, não sei. E liga a live. Ai, gente, tava muito sumida, mas agora estamos aqui. Depois tem que avisar. No finalzinho vou falar alguma coisa, uma informação sobre as lives de quarta e onde vai ficar salvo as nossas lives a partir de agora, tá? Vamos ver aqui mais. Meu marido não beija mais, mas quer fazer sexo. É normal isso? Olha, sim, tá? Tem alguns homens que eles acabam gostando de beijar mais na hora do sexo, ou não gosta mesmo de beijo. Isso pode acontecer, o que eu acho estranho. Tô brincando. Mas é porque realmente, às vezes a pessoa não desabituou beijar, né?
Eu sei que assim, por exemplo, meu pai e minha mãe, eu raras vezes vi eles dando bicotinhas, sabe? Mas acredito que eles tinham uma vida sexual, afinal de contas, 6 filhos, né? Acho que eles tinham uma vida sexual bem ativa. Então, assim, é gosto, sabe? É tipo, pode ser. Agora, se você gosta de beijo, se você fala assim, Renata, eu gosto de beijo, e o meu marido não tá me dando mais beijo, sabe? Faz acontecer. Faz acontecer uns beijitos. Gente, quem quiser fazer mais perguntas pode fazer, tá? Tem uma pergunta aqui que é sobre uma mulher que é porque são várias perguntas, eu tô lendo aqui. Uma mulher que ela tem um bebê de 2 aninhos, mas que esse bebê foi criado sem o pai. Então é uma pergunta que é de uma mulher que está separada, não é de casamento mesmo. Então depois eu respondo ela. Deixa eu ver aqui o que mais. É a primeira vez que assisto você, é o quê? Psicóloga? Gilmara, sou psicóloga sim, tá? Eu formei em Uberlândia, na UFO, em 2000 e... nem sei mais, 2011, 2010, não me lembro. A louca sabe nem quando ela formou. Tem uns anos aí de estrada, viu, gente? Ai, eu sou psicóloga. Adoro, amo. Meu marido não se importa comigo. Prefere farra e amigos. Sai comigo uma vez perdida. Tá, tô entendendo que seu marido gosta da farra, gosta dos amigos, mas você não anda sendo uma prioridade pra ele, né? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que isso me irrita bastante. Eu acho que você não ser uma prioridade, sabe? Homem que não coloca a mulher como prioridade me irrita muito. Mas enfim, olha, o que você deve fazer? Primeiro, você deve colocar a sua necessidade, claramente sua necessidade. Então, você tem necessidade de sair mais com ele? Gente, você sabe uma coisa que eu vejo muito? Mulher não importa de homem sair. Não importa. E vocês podem me falar se eu estiver errada, tá? Vocês me contam que se você tiver com uma visão diferente. Mas a mulher geralmente não importa do homem sair com os amigos, mas desde que tenha um equilíbrio, tipo assim, ele sai, mas só que ele também sai com você, ele também dá atenção pra família. Agora, o homem foca lá nos amigos e vai, trilhado, como se fosse um solteiro, tipo, tem 15 anos. Né, gente? Aí qualquer mulher no mundo vai ficar irritada. Então, devo te contar que, né, tamo aí no baile, não dá pra aceitar isso mesmo, não. Então, você precisa contar pra ele as suas necessidades. Desculpa, gente, minha garganta tá ficando seca. Você tem que contar pra ele suas necessidades. Então, o que você necessita? Você gostaria de sair quantas vezes? Isso é importante pra você? Espera só um pouquinho. Ô, lindo! Ô, lindo! Pedro! Acho que ele vai me escutar. Ele tá assistindo, sabe o quê? Série sem mim. A gente começou a assistir uma série, aí ele começou a assistir sozinho. Vamos enquete, isso é traição ou não é, gente? Agora nem me escuta. Ô, gente. Ia ver se ele trazia uma água pra mim. Deixa eu ver o que mais. Renata, se o marido trai, ele ainda procura a esposa? Procura como a esposa? Tipo, é porque assim, traição não quer dizer que a pessoa não tenha libido pela esposa, entendeu? Mas assim, se ele pode procurar a esposa como? Eu fiquei meio confusa com essa pergunta, refaça, por favor. É normal o cara querer sexo todo dia que te vê? Sim, pode acontecer, ainda mais quando tiver início de namoro, gente. Aí pode acontecer sim, geralmente é mais novidade e tal, aí geralmente tem um grande libido, tá? Vamos mais perguntas? Gente, quem quiser fazer perguntas, hoje é o dia de perguntas e respostas, como toda segunda-feira, às 7h30 da noite, faz aqui no pontinho de interrogação, tá? Deixa eu ver o que mais que temos perguntas aqui, ó. Temos mais perguntas. Renata, boa noite. Meu marido saiu de casa já tem 1 mês. E que um tempo e não quer voltar para casa. E eu insisto. O marido dela saiu de casa e ele não quer voltar para casa. Tá, peraí, só mais um pouquinho. Ele volta, ligo até, mas não quer. Mas semana passada veio dormir aqui em casa, mas não quer voltar. Acho que só quer... Ih, gente, tá tudo confuso. Mas só sinto muita falta dele, não sei o que fazer. O que eu entendi é o seguinte, gente, vocês me ajudam aqui se eu estiver errado. O marido saiu de casa, ela tá insistindo pra ele voltar, ele não quer,
mas eu, outro dia aí pra trás ele acabou dormindo lá de novo. O que que faz? Olha, primeiro, eu não sou o tipo de pessoa que vai falar pra você, insista, desista. Por quê? Porque essa não é a minha função. Quem tem que responder essa pergunta é você, porque a responsabilidade das consequências, quem vai assumir é você. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, pensa que num relacionamento é sempre feito de duas pessoas e que as duas têm que estar comprometidas nessa relação. Pensa como se fosse uma mesa, tá bom? E que essa mesa tem vários pés, 4 pés, vários não, vamos colocar 4 pés, né, para facilitar. Então uma mesa tem 4 pés. Imagina que só um do lado está apoiando a mesa. Essa mesa vai ficar torta, ela não vai ficar uma mesa, certo? Então o que você tem que entender é isso, é que para a relação dar certo, os dois têm que querer. E mesmo os dois querendo, ainda vai ter muita complicação no casamento, muita complicação mesmo, que vocês têm que, assim, querer mesmo estar junto para resolver cada um dos problemas. Então, você tem que saber qual que é o seu limite e qual que é o limite dele. Quantas vezes ele já te disse não? Você vai querer, qual que é a sua ideia? Vencê-lo pelo cansaço, fazer com que ele volte por dó? Porque se for essa ideia, ele pode até voltar a ser um apoio, mas vai ser um apoio muito menor do que você. E uma relação, gente, não é só uma pessoa que carrega a relação. A relação tem que ser carregada pelos dois. Um casamento, ele é constituído pelas duas pessoas. Então, eu acho que tem que ter um limite do tipo assim, quando o outro não quer, você chamou, convidou, vamos de novo. Tem que chegar um momento que você fala assim, pra mim basta. Porque se ele for para ele vir com dó, se for para ele vir porque cansou, não viu outra opção, aí melhor que não venha. Então acho que isso tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? Gente, quem quiser fazer pergunta, faz aqui no ponto de interrogação, que fica mais fácil para eu achar as perguntas, tá? Vamos ver, próxima pergunta. Se eu tiver uma vida sexual no casamento que não deu certo, pode atingir em outras relações? Boa pergunta. Pode. A gente pensa assim, gente, nós somos pessoas que é como se a gente tivesse vários arquivos dentro da gente. E cada arquivo é uma experiência que a gente teve de vida, uma experiência de relacionamento, e a gente vai guardando esses arquivos dentro da gente. O que acontece é que um novo relacionamento, ele pode ativar um arquivo ali anterior. Por isso que no casamento, gente, a gente não esquece de nada que acontece. A gente fica nessa de tipo assim, vou deixar pra lá que com o tempo eu esqueço. Tá arquivado em você. E se você não resolve esse arquivo, isso vai vir como uma bomba em tempos depois. Aí você vai sair pegando arquivo e jogando na cara do companheiro, né? De toda a mágoa que você deixou acumular e não resolveu. Por isso que eu falo, gente, quanto mais vocês conseguem olhar para aquilo que está acontecendo e resolver, melhor para vocês. Seja para vocês continuarem nessa relação, seja para vocês iniciarem uma outra relação. Então, é muito importante que vocês consigam o máximo possível resolver os problemas que existem, tá? Agora, a vida sexual, ela é importante, mas também não é decisória. Tipo, uma experiência não vai ser decisória na sua vida. Tem pessoas que sofreram traumas horríveis em relação ao sexo, né? E nem por causa disso elas ficaram travadas para sempre. Existem sim recursos de você ressignificar. Ressignificar seria dar um novo significado para aquilo que aconteceu e assim você conseguir ter relacionamentos saudáveis, tá bom? Boa noite, corações. Olha, quem tiver mais perguntas sobre casamento, faz aqui, ó, pra mim. Faz pergunta nesse ponto de interrogação, gente. As outras perguntas eu tô perdendo. É que vai subindo e eu não consigo ver, tá? Meu marido não gosta de sair comigo, mas gosta de sair sozinho. Outro marido que gosta de sair sozinho, hein? Gente, eu penso exatamente isso. Quando a gente cede demais também, tipo, deixa o tempo dele, o espaço dele, deixa daqui um pouco, ele vai perceber o valor da família. E não, gente, isso é bobagem. Se você não contou pra ele, se você não colocou a sua necessidade, não vai esperar que o outro vai reconhecer isso facilmente, não. E nem assim, sabe, intuitivamente, que não é por aí que a banda toca.
Então, se instaurou um tipo de comportamento no seu casamento que você não tá gostando, agora não é para chegar igual um trator, não. Você vai colocando novos comportamentos para que agora sim atenda a sua necessidade. Renato, como é que seria isso? Seria basicamente assim, gente. Imagina que meu marido sai muito, meu marido adora sair com os amigos dele. Aí eu começo a fazer alguns programas e convido ele. Vamos no cinema hoje? Tal. Então, sei lá, no mês, uma vez no mês. Dali a pouco, aí ele topou. Dali a pouco, 2 vezes no mês eu convido ele para sair. Dali a pouco, toda semana a gente tá saindo. Então, eu vou instaurando esse novo comportamento no relacionamento. É possível, mas é um processo. Gente, eu quero que vocês entendam muito isso. Porque às vezes a gente tá com uma dor, às vezes a gente tá com um problema no casamento e a gente acha que ele vai resolver assim, né? Tipo, chego, falei, pronto, acabou. Né? Falei, quase de batata quente. Falei, joguei, pronto. Né? Não é assim. Teve um problema, a gente fala sobre esse problema, a gente procura resolver esse problema. Aí dali um pouco vai vir o mesmo problema, você fala de novo, até que aquilo vai se ajustando, vai transformando, vai modificando ali na relação, tá? Gente, perguntas, preciso contar pra vocês de novo. É que tá tendo uma confusãozinha aqui, porque antes eu falava sobre relacionamento geral. E aí as pessoas me perguntavam sobre relacionamento geral. Preciso contar pra vocês. Aqui no IG eu tô direcionada a falar só sobre casamento. Quem está casada e quer manter-se casada, quer melhorar a relação. Aí talvez você me fale, Renata, mas eu não tô em um casamento, como é que eu faço? Mesmo assim, as dicas aqui vão ser muito boas, porque pode te abrir muito a mente. Mas aqui, as perguntas que eu vou responder vai ser focado só a casamento, tá? Problema com o marido, enfim, os problemas de sogra. Temos uns problemas aí nesse ramo também. Vamos ver o que mais. Voltei com o marido, mas nosso relacionamento está muito frio. Me dá uma dica aí? Gente, se esse é o seu caso, você estava casada, estava com seu marido, teve um rompimento e agora vocês voltaram. Existe uma coisa que é um erro que as pessoas não percebem que cometem. Qual que é o erro? O erro é eu voltar para o meu casamento achando que é uma continuação de onde a gente parou. Mas não é. O que acontece? Quando teve um rompimento do casamento e aí vocês decidem voltar, não é o mesmo casamento. Teve aqui um marco nesse casamento, então agora é um novo casamento. Isso significa que quando ele ficou muito frio, o casamento tá diferente, vai ficar diferente mesmo. Renata, mas tá muito frio. Então a gente voltou, mas tá muito frio. Eu diria que se tá frio, significa que apesar de vocês terem voltado, existe alguma coisa que vocês não resolveram. Porque não é comum. Quando volta, geralmente a pessoa volta assim, marcha 1, sabe? Tipo assim, vamos ver, vamos colocar toda a nossa energia para essa relação ir pra frente. Se tá lá na marcha 5, né? Nem sei se essa metáfora tá muito boa. Se tá lá na marcha 5, significa basicamente que assim, que provavelmente vocês estão descompassados na proposta desse novo relacionamento. Então, para tudo, senta com ele e fala, companheiro, deixa eu te contar uma coisa. O que foi, foi. A nossa história até aquele dia que a gente terminou foi a nossa história, agora a gente tá começando de novo. A gente tá junto mesmo nessa ou não tá? Porque se tiver, é pra gente encarar tudo agora. E eu sei que às vezes dá um frio na barriga da gente falar assim, Renata, mas ser tão clara e objetiva, mas eu posso te garantir que ser clara e objetiva, assim, ó, mais transparente que a água, é a melhor coisa que você pode fazer pro seu casamento. Às vezes a gente fica com medo de trazer ali o que tá acontecendo de verdade e a gente fica fazendo vista grossa. Acaba que acontece um problema muito maior, porque eu fiz vista grossa, tá? Me responde, Renata, Maria Aparecida, deixa eu te contar. Faz pergunta aqui, ó, no ponto de interrogação, Maria, tá? É porque aqui eu não tô conseguindo pegar todas as perguntas. Eu vou responder o máximo de dúvidas que eu consegui responder. Ele disse que perdoou, mas não temos diálogo. Quando conversamos, só me magoa. Então ele não perdoou, tá? Ponto. Ele não perdoou.
Gente, às vezes a gente fala umas coisas, mas a gente age de uma maneira diferente. Eu acho que falar é muito fácil, mas o que mostra o que está acontecendo mesmo são as nossas ações, são os nossos comportamentos. Então, pensa o seguinte, se ele fala que perdoou, mas ele está agindo de uma maneira a te magoar, significa que ele não perdoou. Então, você tem que jogar as claras. Tiago! Ai, primo! Tiago, a gente estava junto lá em Chile! Foi ótima a viagem. Thiago, super companheiro de viagem. Inclusive, gente, Thiago deu uma dica lá que a galera gostou. Galera gostou. Meu esposo fica o tempo inteiro no celular conversando. Fica no bolso dele. Ele pode estar me traindo? Eu acho que ficar eu fico assim bastante tempo no celular, especialmente quando meu marido não tá em casa. E eu não traio ele. Então, assim, isso não é, tipo, mexer no celular traiu. Então, eu acho que você só tá deduzindo uma coisa que não necessariamente seja verdade, tá bom? Ai, estou com saudade da nossa viagem para o Chile. Vocês viram as fotos? Que lugar mais lindo. Deixa eu só ver aqui que tem mais... Obrigada pela resposta. De nada, Joyce. Deixa eu ver. É porque agora tá misturando aqui, ó. O que fazer quando a pessoa não te aceita como você é, mas não te deixa ir? Tô perdida. Boa pergunta. Gente, vamos falar. Foi inclusive a dica do Thiago, juro por Deus. Ele disse assim que para um relacionamento dar certo, você tem que aceitar a pessoa como ela é. E aí muitas pessoas concordaram, me mandaram os directs. E é verdade, o Thiago estava muito certo. O que acontece é o seguinte... Quando eu vejo que quando eu quero mudar muito meu companheiro, ou eu quero mudar muito minha companheira, eu não quero aquela pessoa. Eu quero uma pessoa diferente. E aí é injusto eu estar com aquela pessoa. Porque eu tô com aquela pessoa esperando que ela seja uma pessoa que ela não é. Olha que injustiça. Claro que eu vou incentivar o meu marido a melhorar. Eu vou incentivar o meu marido a crescer. Eu vou incentivar o meu marido a ser a melhor versão dele. Mas eu não quero que ele seja diferente do que ele é. Eu respeito o tempo dele, eu respeito o espaço dele. Eu posso perceber alguma coisa que ele ainda não percebe, eu respeito isso. Eu falo, olha, eu tô aqui pra quando você conseguir ver isso daqui que eu tô te contando, porque me parece que isso daqui tá aqui. Mas eu respeito. Agora, se eu quero sempre mudar o outro, eu tô querendo uma pessoa que não é ela. E eu acho isso tão sacanagem, porque eu quero que ela aja de uma maneira diferente do que ela é. Então, eu diria o seguinte, se o seu companheiro não quer que você vá embora e ele não respeita quem você é, quem está precisando colocar limite aqui é você. Em dizer para ele o quanto você está se sentindo limitada e infringida no direito de ser você. Que as pequenas sugestões de mudança ou, mais enfaticamente, isso acaba que está te deixando meio sem autonomia para ser você. Então, eu acredito que o que esteja faltando, se você quer continuar com ele, tá bom? É colocar mais claramente para ele quem é você. Isso não significa que você seja uma pessoa que não vai mudar, porque você vai mudar com certeza. Mas nunca, gente, isso vocês levem para a vida de vocês. Nunca mude pelo outro. Nunca mude pelo seu companheiro. Nunca mude pela sua filha, pela sua mãe, pelo seu pai. Não vale a pena. E aí talvez você me dá um pulo desse tamanho e fala assim, mas Renata, pessoas tão queridas, mas não vale a pena você mudar pelos outros. Muda quando faz sentido para você. Eu acho que a gente tem pessoas maravilhosas ao nosso redor que pode nos alertar sobre uma coisa que a gente não tá vendo. Porque quantos pontos cegos a gente tem em relação a gente? Nossa, eu tenho um monte. E às vezes o meu companheiro fala uma coisa pra mim que eu falo assim, caramba, isso faz sentido, mas eu não vou mudar por ele. Eu vou mudar porque fez sentido pra mim, no meu coração. Porque aquilo teve uma ressonância aqui dentro. Toda mudança que a gente faz pensando no outro, toda mudança que a gente faz porque o outro quis, ela não perdura. Ela faz ali, fica 1 mês, 2, então algumas pessoas conseguem até uns 6 meses. Ali, vou ficar como fulano sempre quis que eu fosse, como ciclana sempre quis que eu fosse. Mas, gente, não perdura porque não foi autêntico. Então, quer mudar? Muda por você. E você tem que contar pro outro que ele não vai te fazer mudar.
você não vai ser o que ele quer, você vai ser o que você consegue ser. E dentro do que você consegue ser, faça o seu melhor. Se esforce mesmo para ser a melhor pessoa que você pode ser. Eu sei que não é fácil. Hoje de manhã mesmo eu contei pra vocês. Tive pesadelo, tava mais pra baixo, isso às 5 horas da manhã. E se eu continuasse naquela vibe, meu dia ia ser um saco. Meu dia seria horrível. O que eu fiz? Peguei meu tênis, pus minha roupa e fui correr, escutando música e dançando. A louca. A louca do Recife. Por quê? Porque não era meu marido que tinha que falar isso pra mim. É eu que tenho que fazer a minha melhor versão. Eu percebi aqui o problema, bora consertar o problema. Nossa, ó, pera lá, eu já sei, se eu continuar aqui nessa vibe aqui, meu dia vai ser péssimo. E eu vou acabar descontando meu marido. Porque isso aí é batata, né, gente? A gente sabe que é batata. Então, assim, vamos fazer as coisas acontecer. Você tá fazendo seu melhor mesmo? Você tá fazendo, assim, o melhor pra você? O que seria o melhor pra mim, Renata? O que seria eu fazer o melhor por mim? Você tá fazendo coisas que tá te deixando mais leve, te deixando mais feliz, te deixando mais, sabe, com mais expectativas positivas, te deixando mais alta astral. Isso é quando a gente tem esses, nossa, eu tô mais alta astral, eu tô me sentindo mais leve. Aí a dica que a gente tem é de que a gente tá fazendo o bem pra gente. Então começa a pensar isso. Agora, quando a gente muda por causa do outro, quando a gente faz uma coisa porque o outro quis que a gente fizesse, seja o nosso marido, tá? Acaba que a gente vai tirando uma coisa muito preciosa nossa, que é a nossa autonomia. Eu digo isso muito pra vocês e digo assim de coração muito aberto. Eu acho que a nossa autonomia é uma coisa que não dá pra negociar. Não dá pra negociar você. Não dá pra negociar a sua autenticidade. Isso é negociável. Porque assim, você precisa ser você para essa relação estar bem. Você precisa sim estar conectada com você para esse casamento estar cada vez mais sólido. Cada vez que você se distancia de você, esse casamento enfraquece um pouquinho mais. Cada vez que você faz o que o outro, aceita a expectativa do outro e assume aquilo na sua vida, você está se distanciando de você. E aí é um efeito dominó. Muitas coisas começam a cair, assim. Muitas coisas começam a se perder. Então, eu trago essa reflexão porque eu acho que é muito importante. Vocês perceberem, eu falo muito sobre casamento aqui, muito, né? É o nosso foco principal, para você ter um casamento sólido. E uma coisa que eu acredito, assim, fielmente, é que um casamento sólido é feito de pessoas sólidas. É feito de pessoas saudáveis, pessoas autênticas, pessoas felizes. E por isso que eu sempre vou trazer a tecla da autoestima. A tecla de você cuidar de você, você se amar. Eu acho que a soma é o seguinte, primeiro amor próprio, depois eu amo o outro. Eu acho que a soma é sempre essa. Inspirei aqui, né, gente? Baixou aqui o negócio. Fez sentido, né? Larissa, Larissa, é sacanagem sim, porque você está com a pessoa que você não aceita, você mantém ela como útil, tipo, serve pra alguma coisa. Pois é, Larissa, tá saudade de você, Larissa. Obrigada, Larissa, por estar aqui. Vamos mais? Como um casal... Obrigada, Carla, pela pergunta, viu? Ótima pergunta. Como um casal pode ir em frente com apenas bom dia e boa noite? Bem, se eles forem Fátima Bernardes, eles vão em frente. Por muito tempo, gente. Piadinha tosca. Vamos deletar, vamos voltar 5 passos. Não dá. Um casal que ele perde a intimidade, ele perde a essência. Então, se um casal quer, assim, realmente progredir, quer continuar junto, é um casal que precisa ir além do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um casal WhatsApp tias, né, das tias, não é um casal que vai muito pra frente, não. Então, entre em intimidade. Eu sei que às vezes a gente sente muito medo de entrar em intimidade, mas se arriscar no amor também é importante. Corações, já tá aqui, ó, o tempinho aqui em cima, a gente já vai finalizar essa live. A piada foi péssima, né, Larissa?
Corações, nossas lives estão voltando com tudo. Toda segunda-feira eu vou voltar às lives. As lives de quarta-feira eu não vou dar mais. Depois eu vou contar direitinho o porquê pra vocês. E tem uma novidade. As lives não vão ficar mais salvas aqui no Instagram. Eu vou colocar todas lá no YouTube. Então, se você é esperta, me siga lá no YouTube, Renata Tanus, porque tem live, tem recadinho, tem tudo de bom lá todos os dias, tá? Então, corações, um beijo pra vocês, até segunda que vem e vão acompanhando stories que todo dia eu vou trazer um conteúdo bem massa. Gente, e curte os negócios lá no feed, viu? É mega importante. Um beijo, não dá tempo, 20 segundos pra terminar aqui a live. Beijo, gente, tchau!